Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui, ó, Love Live Neuroscience, mais uma. Sei lá, acho que se eu fosse contar ia dar umas 5.932 Love Live Neuroscience até agora. Cadê todo mundo? Já tô aqui, ó, boa noite. O povo me abandona. Pronto, entrou primeiro. Aí já agora é uma farra. Porque cadê todo mundo? Quem chegou? A Fiel, a Inenarrável, Dodinha, show de bola, Dó. Dani Coelho, chegou já também. Hoje nós vamos falar das suas crianças, Dani. Quem mais? Tá por aqui. Rademar, hoje não é sua praia, hein? Hoje nós vamos falar de educação infantil aqui. Seu negócio é marketing, vendas. O cara, agora ele é assessor do presidente, tá na diretoria da associação, sei lá eu qual, que eu vi hoje no seu Facebook. Parabéns, hein, meu querido? Arrebenta aí que tá isso mesmo. Moisés, Paulinha, isso é uma farra isso aqui já. Tá cheio de gente por aí. Pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? A Raquel tá por aí. Esse tema muito interessa a ela. Bom, e a razão pela qual eu resolvi falar sobre esse tema é porque ontem eu tive uma experiência incrível. Estou muito feliz, né, com o evento que a gente foi fazer no Rio de Janeiro, a editora Segmento, que publica a revista Educação, então já deixo aqui meu beijão para todo mundo lá da equipe, que me dá sempre a oportunidade, né, de falar para o público deles e tal. Então, com certeza foi uma experiência incrível, até porque ontem eu conheci uma professora doutora da Faculdade de Educação, lá da PUC do Rio de Janeiro, chamada Maria Leonor Pio Borges de Toledo. E conhecer a professora Leonor foi uma coisa muito importante para toda a história da educação inédita, para toda a história da neurociência na educação, por uma razão muito simples. Em geral, até mesmo ela, na fala dela, porque ela falou antes de mim, eu tive a oportunidade de assistir toda a palestra dela, e na hora que ela começou a falar, ela começou falando a respeito de que a praia dela era educação infantil, que o negócio dela era educação infantil, que ela tinha muito tempo de educação infantil, que fez o mestrado dela, o doutorado dela no tema, observando crianças, e que ela ia falar especificamente da questão da experiência e da memória. Na hora que ela falou isso, gente, eu falei, nossa, educação infantil, experiência, memória, do que essa mulher vai falar? E aí ela começou a falar sobre os autores dela, e ela trouxe Vygotsky, ela trouxe Vallon, outros autores que eu não conhecia, que agora eu vou ter que me tornar letrada neles. E, pessoal, essa mulher falou uma frase, que é uma frase que eu falo, que aí na hora que ela falou aquela frase, aí já rolou uma identificação primária entre eu e a fala dela, porque eu precisava muito conhecer alguém da educação que tivesse esse jeito de pensar, esse jeito de articular sobre a educação infantil. E aí ela falou sobre isso, sobre experiência, sobre memória, e mandou a seguinte, no meio da minha lata, uma frase que quem já ouviu palestra minha sabe que eu falo, que eu repito, que se Vygotsky estivesse vivo hoje, ele teria revolucionado a educação com os conhecimentos da neurociência, né? Ou se ele pelo menos tivesse vivido tanto quanto Luria, né? Porque, não sei se todos vocês sabem, tem gente que está por aqui que não é da educação, mas Vygotsky morreu muito cedo. Morreu com cerca de, acho que são 34 anos de idade, ele morreu. E até os 34 anos de idade, ele escreveu sobre educação, revolucionando a educação. Falando de uma porção de questões que hoje na neurociência a gente revisita e confirma. Mas o mais curioso disso tudo é que a professora Leonor, quando ela foi falar, ela não me conhecia, e ela sabia que vinha depois dela alguém falando sobre neurociência. Ela foi falar da neurociência, ela fez uma crítica à neurociência.
Ela diz assim, que a neurociência tinha se tornado uma coisa da moda, tinha se tornado uma tendência, meio de um modismo. E que a neurociência estava levando para a educação infantil a perspectiva, inclusive, do material didático. E que ela era absolutamente contra isso, que material didático da educação infantil é brinquedo e literatura. Aí, gente, eu já me desmontei, porque eu não acredito em material didático para a educação infantil. Eu tive a oportunidade de ver uma experiência que, apesar de ser bem consubstanciada, era desnecessária. Era, mais uma vez, gente querendo vender livro, né? Então, eu gostei muito da fala dela, fiquei encantada com a fala dela. E daí eu ia falar sobre adolescência, tive que, obviamente, gastar uns 10, 15 minutos falando sobre educação infantil no começo da minha palestra, né? Então, para começo de conversa, eu queria, se por acaso isso aqui em algum momento chegar lá na professora Leonor, eu queria deixar a minha admiração, meu respeito ao seu trabalho e lhe dizer mais uma vez que eu tive a oportunidade de falar isso presencialmente lá, tivemos a oportunidade de falar sobre isso no momento ali do evento, mas eu gostaria de deixar público aqui que vai ser de grande valia para a educação, especialmente a educação infantil, mas para a educação como um todo, se nós pudermos dar continuidade à interlocução que nós iniciamos ali naquele momento no congresso, né, no evento, tá? Então tá aí a Damiana reforçando aqui a ideia de que aconteceu ali. Foi realmente um momento muito importante para mim, nessa jornada que a gente está fazendo de levar a neurociência para a educação, porque nós encontramos ali uma interlocução vigorosa, importante, significativa, para levar de verdade o que a gente pensa para dentro da academia da educação, que é o grande desafio. Quando nós temos a oposição da academia, que foi uma oposição que eu vi, por exemplo, na PUC aqui de São Paulo, quando eu dava aulas lá, eu dei aulas na PUC de São Paulo de 2009 a 2014, e nesse período eu tive várias tentativas de me aproximar tanto das escolas da psicologia, mais psicodinâmicas, né, para ampliar a conversa, como também da educação, e o que eu percebi foi uma grande resistência. Depois, com a iniciativa que é patrocinada pelo Instituto Ayrton Senna, mediada pelo professor Roberto Lente, do Rio de Janeiro também, que chama-se Ciência para a Educação, eu entendi que ali a gente teria uma outra oportunidade, que também foi absolutamente frustra, porque há uma dificuldade imensa dos profissionais da neurociência conseguirem se aproximar da linguagem e do conhecimento, da forma como a pedagogia, que as ciências humanas estruturam o seu conhecimento. O contato é sempre um contato meio de cima para baixo, meio, nós somos a ciência e a educação é a educação, né? E daí a Dani mesmo está lembrando aqui do próprio Simpósio de Educação e Saúde da Unifesp, que a gente também sentiu essa mesma resistência. Então a gente tem tentado, né, de um lado e de outro, aproximar a nossa fala para que a gente possa pelo menos explicar o que a gente está querendo dizer. E infelizmente nós estamos convivendo com pares dentro da neurociência que são obtusos, que não compreendem por que a educação é resistente ao processo de aproximação com a neurociência, né? Então foi muito bom ter podido falar, né, e ter tido a professora Leonor ali na plateia. É uma pessoa que tem ascensão sobre, né, que trabalha num grupo de pesquisa formal lá da PUC do Rio, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir fazer uma aproximação muito importante. Então eu queria aproveitar justamente a fala da professora Leonor para trazer esses aspectos que ela levantou tão bem, com tanta propriedade durante a palestra dela, e que são tão próximos daquilo que a gente também milita. Eu queria, então, falar um pouco sobre essas duas abordagens, essas duas palavras, né, que foram tratadas ali, que é a questão da experiência e a questão da memória. A experiência como o fato, como o momento no qual o nosso sistema cognitivo é desafiado. Então, isso também acontece com a criança. E, geralmente, a vivência da criança é uma vivência sensorial.
ela precisa ver o fenômeno, ela precisa cheirar o fenômeno, tocar o fenômeno, se impressionar com aquele fenômeno, para que ela possa viver uma experiência. E daí a construção dessa memória a partir da experiência, que vai permeando inclusive a fantasia da criança, porque ao se espantar com a possibilidade da experiência, do evento, da circunstância que se apresenta, ela se permite impressionar, se permite chocar-se diante daquilo, né? Então a professora Leonor trouxe 2 exemplos interessantíssimos de literatura, né? que revelam isso. Eu vou falhar porque eu não estou com as minhas anotações aqui em relação ao autor, mas é uma narrativa sobre uma vivência com uma lacraia, né? Então a criança vai e despedaça a lacraia e depois ela vê a lacraia se mexendo e o quanto aquilo impregna, o quanto aquilo é importante para que ela faça perguntas, né? Ou as fantasias, ou fantasiar que está atravessando um rio, que está numa aventura, e tudo isso traz todo um fantástico da criança naquela situação. E aí a gente na neurociência fala muito sobre a construção através dos sentidos, a gente fala sobre isso, e eu usei o termo que eu costumo usar lá e foi muito bem aceito, que eu fiquei feliz da vida, né? Porque eu disse para as educadoras que estavam lá presentes, inclusive para a professora Leonor, que um fenômeno importante na primeira infância, nos primeiros anos de vida, era você ser capaz de encarnar a criança, deixar a criança com seus sentidos apurados para que ela possa investigar o mundo. Isso é muito importante porque a gente tem a impressão de que a gente está lidando com um pequeno adulto que enxerga como a gente enxerga, que cheira, que sente como a gente sente. Isso não é verdade. O sistema nervoso de uma criança pequena, ele não está pronto para ver o mundo, ele não consegue ainda ser impressionado, porque ele não consegue ainda detectar os padrões visuais, auditivos, olfatórios, ele tem dificuldade de fazer isso, né? Então, é muito importante que esse sistema nervoso seja impactado pela criança, seja impactado na criança, a partir dessas experiências fantásticas. Quanto mais robusta for essa experiência em termos de ativar um padrão de reconhecimento, mais importante vai ser. Mas eu não posso fazer isso de forma sistemática. Eu não posso pensar que eu vou apresentar para a criança estímulos sensoriais de forma sistemática, porque se for assim, não vai acontecer esse maravilhamento, que é a base da curiosidade, a base da construção do indivíduo em relação à sua compreensão de mundo, né? Isso, Manuel de Barros, muito obrigado, Damiana. Você deve estar aí com as suas referências, ou você já conhecia antes, né? Mas vale a pena vocês irem olhar como é que isso pode impregnar, e impregnou Manuel de Barros, e está ali na literatura. Então aí a professora Leonor defende com muita propriedade uma coisa que eu acho que é fundamental e que eu gostaria de defender com a mesma capacidade que ela tem, né? Ainda vou ganhar essa capacidade de construção que ela apresentou ali pra gente, mas do poder da literatura. Porque daí eu falei assim, olha, aí eu fui falar de adolescência, que era meu tema, né? Porque eu desviei completamente do tema, quem me conhece sabe que eu desvio mesmo, não tô nem aí. E aí fui fazer minha graça lá na educação infantil e depois voltei para falar da adolescência. E quando eu fui falar da adolescência, eu levantei a necessidade de que a gente tivesse nos autores da literatura e também na filosofia, na sociologia, um respaldo para o adolescente fazer suas incursões, fazer suas perguntas, fazer suas análises sobre si mesmos. Que ele precisa, a partir, por exemplo, de uma visão existencialista, num momento em que ele fica confuso na sua adolescência, ele precisa produzir a construção dessa filosofia interna, desse conjunto de perguntas que não são resolvidas por equações de segundo grau. Não adianta eu dar
não adianta também ficar contando da história sem falar das divagações e dos questionamentos que o ser humano se fez. E não é o olhar científico só, Dani, também é o olhar da literatura, da arte, que através da estética, isso eu aprendi ontem com a professora Mariana Nonoa, quer dizer, eu aprendi a dar nome para esse boi que me cutucava internamente, porque eu acho importante que a criança, que o adolescente seja capaz de não apenas entender suas emoções, como a gente tem falado no desenvolvimento socioemocional. Eu acho pouco. Eu acho que mais do que isso eu preciso ter recurso para compreender que essa minha crise, que essa minha dúvida, que essa minha inquietação já apareceu na literatura. Gente, não há nada mais importante para mim, na minha vida como adolescente, do que foi os meus poetas da música popular brasileira, mas também, por exemplo, Fernando Pessoa. Muito do que eu sou e do que eu me transformei, naquilo que eu me contextualizei como pessoa, vem da literatura, da arte, da poesia, apesar de eu, Carla, não ser uma pessoa da arte. Eu até escrevi minhas poesias quando eu era moleca, mas hoje, se eu for fazer um exercício de poeta, vai ficar um negócio meio, né, insosso. Porque eu me tornei uma pessoa da prosódia, né, não da prosódia, mas da prosa, né. Eu não escrevo em verso, eu falo em prosa, eu nem escrevo mais tanto, porque eu mais falo do que escrevo. Mas isso fez muito sentido para mim, fez muito sentido os meus poetas da música popular brasileira, com as suas inquietações existenciais, fez muito sentido para mim, Fernando Pessoa. E eu não posso pensar no desenvolvimento de uma criança sem pensar que ela vai ter contato com a literatura, obviamente, inicialmente de forma muito simples, mas que depois isso vá se aprimorando, vá se aprofundando, porque a criança, o jovem, o adolescente, ele precisa de interlocutores, e esses interlocutores não vão estar, não vai ser o professor, não vai ser aquele grupo de discussão, não tenha a ilusão de que você vai colocar um grupo de adolescentes em roda e que eles vão apresentar suas principais aflições, eles não vão, as principais aflições deles estão num foro tão íntimo, que eles precisam ter um interlocutor na arte, na poesia, na filosofia. E se a gente abrir mão disso na educação e a gente ficar achando que o importante é eles saberem matemática, física ou qualquer outra coisa para eles se tornarem profissionais, entregar, nós vamos descaracterizar a necessidade dele primeiro se tornar humano. Assim como a gente sempre fala sobre tornar-se mulher, né? Mulher a gente não nasce sendo, a gente tem que se tornar, porque é bem desafiador. Eu sempre achei que a gente tinha que se tornar humano. E eu morria de medo de falar isso próximo do pessoal das ciências humanas, porque iam dizer que, nossa, ainda mais porque ela é veterinária, né? Deve estar pirando, achando que todo mundo é bicho, por causa da biologia. Então eu sempre fui meio cuidadosa com isso. Mas é isso. A criança precisa encarnar nesse corpo humano, mas mais do que isso, ela precisa encarnar nesse cérebro humano que tem consciência sobre a vida. E quem tem consciência sobre o estado de estar vivo não pode passar sem cuidado pela vida. E é muito importante que a gente saiba que a proposta da neurociência tem sido múltipla. Ela tem ocorrido uma proposta da neurociência mais determinista, mais cartesiana, que quer ficar enfiando um monte de conteúdos e quer que performe mais, que seja mais inteligente. Mas nós não somos assim. Nós hoje temos um grupo forte de pessoas. Forte, eu digo no sentido de grande, por causa da especialização, por causa do grupo, da associação com o grupo da professora Denise de Michele, que está lá na educação e saúde da Unifesp, que lá também tem gente muito boa, protegendo, vamos dizer assim, essa humanidade, né? Então, a gente tem essa neurociência mais cartesiana, mas a gente tem uma neurociência que quer contribuir de verdade com esta visão linda sobre o tornar-se humano, que eu tive a oportunidade de ouvir um profissional da educação, de
falar sobre isso, né? Então, antes de mais nada, eu super recomendo que vocês sigam, acompanhem o trabalho da professora Maria Leonor e do grupo todo lá da PUC do Rio de Janeiro. Eu estou começando a encostar neles, mas com certeza ainda tem muito que aprender com eles. Mas eu queria propor essa neurociência na educação, que é uma neurociência que compreende o que é tornar-se humano e que apoia as ciências humanas e não vai contra as ciências humanas e não coloca as ciências humanas na parede para que ela encontre evidências daquilo que ela está propondo, se na verdade o processo, que é o processo de construção de um indivíduo, ele é próprio, ele é intrínseco àquela criança especificamente. O que nós na neurociência podemos fazer é apresentar o que nós conhecemos sobre as etapas de desenvolvimento, que são um pouco mais flexíveis do que aquilo que a educação até hoje se propôs a apresentar, inclusive em termos de faixas etárias, e também aquilo que a gente pode dar como promoção de desenvolvimento, quase que antagonizando as pressões sociais que acabam gerando números assustadores de déficit de atenção, ansiedade, depressão. Eu mostrei um dado ali sobre adolescentes na palestra ontem que é alarmante, né, nos números de casos de doença, né, problemas de saúde mental. E a gente tem que pensar de forma mais holística, assim, mas usar a neurociência, usar tudo que a neurociência trouxe até agora para estruturar um novo pensar pedagógico, para a gente avançar realmente, entrar para o século XXI com uma nova proposta pedagógica que realmente aproxime todos os saberes que a humanidade tem disponíveis hoje, né? Eu não sou uma neurocientista determinista ou reducionista. Eu acredito muito na formação da psique, na formação dos processos psíquicos. Então, a Dani falou que a neurociência carimba o protagonismo do aluno. Então, Dani, só que a gente precisa ver a neurociência da forma correta. Ao mesmo tempo que a gente precisa se aproximar da educação, a gente precisa se afastar de quem prega uma neurociência determinista e ter bem claro que isso existe sim. E até mesmo os principais autores hoje da neurociência no Brasil correm esse risco de apresentar uma neurociência determinista. Então a gente precisa se posicionar muito bem, se manter fiel àquilo que é a essência dessa história toda, que é o bem-estar, e não transformar a criança num poço ou numa máquina de aprender, né? A gente está falando o tempo inteiro em bem-estar. A gente está falando o tempo inteiro em entregar uma condição de saúde como tudo isso, né? Então, Manuel, essa coisa de como cada indivíduo aprende melhor, isso é uma segunda etapa dessa história. A gente antes precisa resolver como é que a gente promove a experiência, porque enquanto a política for de valorizar o conteúdo e avaliar o conteúdo, nós vamos ter dificuldade de abordar um desenvolvimento mais holístico. Quando o espaço da escola for uma obrigação e for uma chatice, for um lugar onde as crianças não se sentem bem, eu vou ter que uma estratégia para ensinar. A hora que eu criar um ambiente que todo mundo fica bem, você fala, mas isso é utopia. Mentira. Eu estive a semana passada no Siddhartha e o que eu vi lá, eu vou também me aproximar daquele povo, vou grudar naquele povo do Siddhartha, Camila, Cláudia e quem mais estiver por lá, me aguarde que nós vamos colar em vocês. O que eu vi lá? Crianças felizes em todas as faixas etárias, curtindo estar ali. O filho da Camila não quer vir embora, ele quer ficar na escola, ele quer ficar lá, ele treina com os adultos, ele quer ficar. E eu sentia isso na minha escola, na Waldorf, eu adorava ficar lá. Eu vi que entrou a Andréia Tupinambá aqui, que foi minha colega de escola, a gente gostava de ficar lá. Era bom estar lá com as pessoas, a gente fazia muitas coisas boas, fazia coisas chatas também. Não era perfeito. Mas como Siddhartha eu nunca tinha visto. Eu frequentei muito
a termomecânica também, né? A Fundação Salvador Arena. Lá também eu vi muita criança feliz. Mas lá por outras razões, né? Porque lá tem um entorno muito apropriado. Existem boas iniciativas, mas isso é o ponto fundamental. E voltando para a educação infantil, para não fugir do tema, porque eu estou acabando já, porque eu não posso ficar muito tempo na live, senão a gente fica 2 horas aqui, o povo nem assiste esse vídeo depois, né? Então eu preciso entregar um negócio que as pessoas possam assistir depois. A Dani me pediu para falar um pouco sobre sensorialidade e alfabetização. Eu acredito muito que é a partir da vivência sensorial, do toque, que eu consigo começar a construir o que é 3D, né? Porque eu consigo explorar o objeto, consigo explorar o mundo e percebo que ele é 3D, né? Mas, fundamentalmente, a questão da sensorialidade também está muito associada com a fonética, né? Com os sons. Então, a criança ser capaz de ouvir o som com nitidez, isso ser bem trabalhado. Então, tem muita coisa relacionada com a música que auxilia no processo de alfabetização. Porque uma coisa é eu ter o padrão fonético necessário para entender a linguagem falada. Quando eu transformo isso em linguagem escrita, os sons precisam estar muito melhor definidos. Então, isso é um outro canal sensorial que precisa ser estimulado. E no que tange a visão, eu também preciso aprimorar a visão para que os objetos menores a gente tenha a capacidade de discernir. Então, preparar a criança sensorialmente para o processo de letramento é fundamental. Por isso é perigoso antecipar esse processo, né? Esse momento. Eu tomo muito cuidado com as sistematizações na educação infantil, porque a criança precisa um pouco ser exploradora e eu preciso falar um pouco da pergunta que ela está fazendo. Eu preciso ter atenção à pergunta que ela está fazendo e entregar naquela toada. Mas ainda assim, gente, a maior parte das escolas particulares estão tentando trabalhar melhor sobre esses estímulos. Meu medo reside mesmo na escola pública, aonde a criança faz trabalhinhos e tarefinhas, né? Isso ficou tão claro na fala da professora Leonor ontem, que na observação da dissertação dela, ela tem vários relatos de professores que ocupam o tempo da criança e que não se preocupam de fato em... Sabe aquele professor que tem uma tarefa que vai ser um recorte e cola, ele pega e recorta e leva recortado para facilitar? Sabe, esse professor que ele não entendeu para que serve aquela tarefa, por que a criança precisa do uso da tesoura, o que isso significa para a criança. Então, esse professor me preocupa mais. Então, eu volto a afirmar que a gente investe muito pouco na formação dos professores da educação infantil. Em geral, são aqueles professores em início de carreira, são professores que ainda estão muitas vezes na faculdade, estão ali estagiando e acabam assumindo boa parte das tarefas junto com as crianças. Então, pessoal, é muito importante que a gente saiba que na educação infantil existe uma demanda, uma necessidade de profissionais bem formados. É um momento crucial do processo de formação e é um momento onde você abre a criança para o processo de aprendizagem. Ela espelha, ela modela, ela imita aquele adulto, as outras crianças. Isso tudo faz parte do processo dela se desenvolver. E um último ponto que eu queria chamar a atenção de vocês. A gente tem falado muito na questão da motricidade, do movimento. Não pode deixar a criança pequena quieta. Não pode tirar da criança pequena o movimento, a energia, o pique. Porque ela não vai conseguir depois organizar isso. Ela precisa experimentar o corpo, a energia, o movimento, para aprender a controlar. Então, se depois ela fica hiperativa, é porque ela não teve a chance de aprender ela mesma a controlar isso. Existem aspectos que são morfogenéticos no déficit de atenção, mas não é só isso, né? Vai para além disso. E sabe, Fernando, de novo, existem muitas pessoas tentando fazer um trabalho com as crianças para yoga, meditação, mindfulness, para a criança aprender a ficar quietinha. Ela também tem que aprender a se mexer.
faz parte da expansividade. Então a gente tem que pensar em todos esses tempos, né? Então, a Isaura está falando que o movimento e conhecimento corporal dão suporte para a escrita. E você não imagina, Isaura, como isso faz sentido no desenvolvimento cerebral. Como isso faz sentido, por exemplo, no funcionamento do cerebelo, que eu bato nessa tecla. Não tem como falar sobre isso agora, mas é um dos aspectos mais importantes que a gente trabalha dentro do curso de especialização, tá? Então, eu queria deixar essa live aqui. Hoje vocês viram que eu nem jabá eu fiz, porque eu tô completamente enlouquecida com essa história. Obviamente que a gente continua tendo tudo que a gente sempre teve na Inédita, os cursos estão aí, o curso online Neurociência Aplicada à Educação tá maravilhoso, a gente fala sobre tudo isso, mas meu maior objetivo hoje é contar para vocês que a gente precisa aproximar quem realmente conversa e fala sobre a mesma língua, dentro da educação e dentro da neurociência, tá? Eu me comprometo pessoalmente a manter o contato com a professora Leonor. Então, Emiliane, eu já falei sobre cerebelo, eu já falei sobre diversas coisas aqui nas lives, a gente pode voltar a falar, mas de qualquer forma no canal do YouTube da Inédita, coloca lá no YouTube, Inédita Cursos, você tem todas as lives, essa altura do campeonato já tem mais de 100, você consegue pesquisar pelo tema, porque a gente sempre coloca o tema como título do vídeo. Então, cerebelo tem, motricidade tem lives sobre todas essas coisas. Daqui a pouco vai dar para escrever uns 10 livros com as lives. Vocês pegam as lives e vão escrevendo os livros, porque eu mesmo, você já sabe que desse mato vai demorar para sair com ele, porque eu não consigo parar para escrever um livro. Porque eu preciso ver o mundo, eu preciso ver as coisas, eu preciso falar com as pessoas. E eu, pessoalmente, me comprometo a aproximar o nosso grupo do Rio de Janeiro. Já disse para a professora Leonor que ela tem que vir para o nosso evento de outubro, que é o evento, não aquele da Unifesp, aquele lá eu preciso negociar com a Denise, mas o da Santa Casa com certeza, que é o nosso evento da especialização. Este ano eu quero ver se eu consigo fazer em outro lugar para ampliar, para receber convidados para o nosso evento da pós, que geralmente a gente precisa fazer petit comité porque não cabe, mas vou tentar ampliar, vou convidar vocês, espero poder contar com a presença de vocês. E essa aproximação nós vamos fazer também lá com o pessoal do Siddhartha. Então eu tô fazendo uma meleca, uma geleia real. A gente tem aqui no grupo a Priscila, o pessoal tá comentando aí que a Priscila faz o trabalho de mindfulness para os pequenininhos. Nós vamos fazer uma geleia real, nós vamos fazer uma mistura nobre e vamos entregar uma proposta de educação baseada em neurociência, pedagogia, de alta qualidade, sem esse negócio de ficar vendendo livro, material didático, tirando o protagonismo do professor, porque, gente, se a gente não meter a mão na educação, nós vamos perder nosso país, nós vamos perder a mão do nosso país. Nós já estamos vivendo reflexos de uma educação de péssima qualidade que nós entregamos, especialmente para as populações de baixa renda. Nós somos protagonistas desse processo. Eu não me tiro porque eu, como sociedade, não me dei conta de que precisava intervir nisso antes e que precisava ter tido uma interferência mais robusta. Fiquei lá na minha universidade, dando aula para meus alunos da medicina, durante pelo menos 15 anos eu só fiz isso, e nós precisamos meter a mão nisso, tá? Então quem estiver disposto, fica aí no jogo, né? Vamos juntos. A gente tem um movimento muito importante para fazer. Provavelmente a gente vai ter que se meter na política, nós vamos ter que falar mais alto, mas nós precisamos fazer. Começamos lá da educação infantil, vamos mexendo. A gente já tem bastante gente por causa da especialização colada. Venham todas essas pessoas maravilhosas que estão se chegando, que à medida que eu vou passando nos eventos, vão conhecendo a gente, vão entrando, né? Aí, ó, André é uma figura excelente. Já pensou? Você criança, professor de criança pequena? Venha, porque muito provavelmente em breve nós teremos uma escola onde todas essas coisas vão acontecer, né? A Elaine tá vindo lá da Lavi, que é a escola onde a gente está aplicando as nossas ideias como um projeto piloto, sem as nossas crianças inéditas. São 15 nesse momento que estão participando desse projeto lá na Lavi,
obviamente, a anuência dos pais, com todo mundo sabendo o que a gente está aprontando, e a gente vai posicionando vocês sobre tudo isso, tá bom? Muito obrigado aí pela companhia, por me aguentarem em mais uma live. Compartilhem isso aqui, façam essa mensagem chegar onde vocês acham que tem que chegar, né? O pessoal já está aplicando aí as coisas que a gente fala, e a gente vai ter que transformar mesmo, porque senão a gente não vai dar conta do futuro, tá bom? Obrigada, viu, pessoal? Um beijo. Fica por perto. Vê as coisas aí da Inédita, vê as lives, vê os cursos, tá bom? Tamo junto. Um beijinho, até.